Garantir que uma criança tenha acesso a todos os direitos fundamentais. Em outubro deste ano, os eleitores de todo o país vão ter a oportunidade de eleger uma peça fundamental nessa tarefa: o conselheiro tutelar. O Conselho Tutelar exerce uma função essencial à proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Todas as vezes em que se tem notícias de violações de direitos nesse campo, o Conselho Tutelar funciona como um pronto-socorro para que emergencialmente sejam aplicadas as medidas protetivas necessárias para suspender e interromper as violações de direitos, desde maus tratos, a abusos sexuais, violência e tudo mais. A função de fiscalizar o processo eleitoral é do Ministério Público. Além disso, o órgão fiscaliza também a atuação do conselheiro na sociedade. Então, a rede de proteção à criança e adolescente, ela é composta por muitas instituições. O Conselho Tutelar é um, o Ministério Público outro, a Vara da Infância outro, os hospitais, as delegacias, enfim. Então, essa rede precisa trabalhar articuladamente. E o Conselho Tutelar precisa estar em harmonia com os outros, atores dessa rede de proteção da qual o Ministério Público faz parte. Então, muitas vezes, são os relatórios do Conselho Tutelar, desde os primeiros atendimentos, que servem de ferramenta para que o Ministério Público possa adotar medidas mais contundentes para sustar a situação de violação de direitos. Qualquer pessoa com título de eleitor em situação regular pode participar da eleição que acontece em outubro. O local de votação é definido a partir da zona eleitoral informada no próprio título. 150 urnas eletrônicas vão estar disponíveis para o pleito, que define os conselheiros tutelares que vão atuar de 2024 a 2027. É uma eleição em que todos que estão com título de eleitor em situação regular podem votar, mas, no entanto, eles têm um número menor de locais de votação do que uma eleição tradicional. Então, nós vamos ter, no dia 1º de outubro, em Campos, 15 locais de votação que vão estar distribuídos por todos os territórios da cidade, mas para você tirar a dúvida, você pode acessar o site oficial da Prefeitura e colocar lá a zona e a seção eleitoral que está impressa lá no seu título de eleitor ou no seu aplicativo do TRE, e ele já vai dizer para você qual é o seu local de votação. Nós temos conselheiros que cuidam da área da Baixada, outros que cuidam da área da Tapera, Ururaí, área central, Guarulhos. Nós temos 2 conselhos tutelares, cada conselho é composto por 5 conselheiros, então nós temos em Campos um total de 25 conselheiros. Na eleição a gente vai eleger também os suplentes, para substituição eventual desses conselheiros, então é muito importante que a população tenha conhecimento dessa relevante função e participe no dia 1º de outubro, exercendo o seu voto. O conselheiro tutelar atua quando houver ameaça ou violação de direitos em casos como violência física, violência psicológica, abuso sexual, entre outros. Atua também requisitando serviços de saúde e educação para crianças e adolescentes. Por isso, saber escolher este agente é um ato de cuidado. Todos os candidatos tiveram que comprovar a experiência prévia de no mínimo 2 anos na área da infância e depois participaram de uma prova de aferição de conhecimentos. E aí, em quem que eu devo votar? Você deve procurar, assim como a gente fala nas eleições tradicionais, a história do candidato, qual o compromisso que ele tem com a infância, quais os compromissos que ele aponta, a capacidade que ele tem de responder e de dialogar com a sua comunidade, de dialogar com o seu território. Ele é um candidato que ele vai concorrer a um conselho tutelar específico, ou seja, temos 2 conselhos em Guarulhos, da margem esquerda e da margem direita da BR-101, aqui no centro a mesma coisa, da margem esquerda e da margem direita da BR-101, e temos um conselho tutelar da Baixada. Então você vai estar elegendo uma pessoa especificamente para trabalhar no seu território.